limit. Something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. Para comemorar os 50 anos da Honda, Shigeru Uehara, líder de projeto do NSX e do Integra Type R, afiou a sua Yanagiba e cortou a peça de atum mais nobre que se possa imaginar. Da sua prancheta nasceu um carro que combina, de um lado, a essência do Roadster S500, o primeiro automóvel de produção em série da Honda. Do outro lado, uma homenagem a nada menos do que o McLaren MP4/5 de Ayrton Senna e de Alain Prost. Para estruturar essa sua ideia, uma plataforma totalmente exclusiva e extremamente sofisticada, com um elemento estrutural chamado de High X-Bone. Uma mistura de monobloco e monocoque, onde você tem longarinas indo de fora a fora, indo não só aqui na porção dianteira e traseira, mas sim conectando por toda a linha de assoalho, e entre elas você tem um elemento à la monocoque, um elemento em forma de X elevado que faz a pele central, um túnel extremamente elevado que garante uma enorme rigidez à torção no conjunto, mesmo sendo um conversível. Distribuição de peso sobre cada eixo 50-50. Posição de pilotagem extremamente baixa e, mais do que isso, praticamente sobre o eixo traseiro, para você sentir ao máximo a inércia polar agindo com a traseira escorregando nas entradas e saídas de curva. Distância entre eixos 2,40 metros, a exata mesma medida da Ferrari 250 GTO e da 275 GTB. Alavanca de câmbio logo ao lado do volante diminuto. Todos os comandos voltados para o piloto, sem distrações. Sob o capô, em posição central dianteira, um motor que é considerado até hoje, um quarto de século depois, como o motor aspirado 4 cilindros em linha mais lendário da história, o F20C. 2 litros, 250 cavalos no mercado japonês, 240 cavalos no resto do mundo, 9.000 rotações por minuto e 2 marcos absolutamente assombrosos. A maior potência específica da história do automóvel em um motor aspirado de produção de série, uma marca que só foi batida 10 anos depois por nada menos que a Ferrari 458 Itália. A 9.000 RPM, o segundo marco assombroso. A velocidade dos pistões a 25,2 metros por segundo. Uma velocidade que era comparável diretamente aos motores de Fórmula 1 da virada do século. Esse carro é o S2000, uma celebração da direção pura, comunicativa, do entusiasmo, da experiência ao volante, em uma combinação quase impossível em termos de engenharia. Um carro extremamente afiado e cortante quando conduzido no limite dinâmico, mas quando conduzido civilizadamente, um carro dócil, quase como um Honda Civic. Sabe que outro carro tinha essa característica de condução dupla, quase como o Médico e o Monstro? A outra grande criação de Shigeru Uehara, o Honda NSX. Eu equipei o meu S2000 com um jogo de Continental Premium Contact 6, que é exatamente o mesmo pneu que a Honda equipou o Honda Prelude Concept, aquele esportivo que vai ser transformado em veículo de produção no final desse ano. É um pneu Touring perfeitamente balanceado, com muita segurança e conforto para as ruas e para as estradas, mas também muita performance esportiva, disponível imediatamente, como por exemplo você vai entrar forte numa estrada de montanha e que também atende bem a algumas experiências em pista. E é justamente esse uso tão plural que eu vou fazer desse carro, para isso esse pneu serve na medida. Esse pneu, pessoal, traz uma série de soluções que foram trazidas da família Sport Contact ao longo dos anos, como por exemplo o desenho da banda de rodagem. E aqui a gente tem um composto especial chamado Cristal Sílica, que assegura uma performance realmente assombrosa no molhado de tão segura. O S2000 é meu sonho de adolescência que eu consegui realizar aqui na Suécia, o meu novo país desde o começo desse ano. E nesse vídeo eu vou contar para vocês por que eu decidi comprar um S2000, por que esse carro é tão especial e também, claro, vou mostrar para vocês como que são as ruas daqui de Malmö, a cidade onde eu tô, a terceira maior cidade da Suécia.
vamos nessa. Nós, entusiastas, teimamos em existir, porque não conhecemos outra forma de ser. 3 pedais, combustão, pouca ou nenhuma assistência, vibrações e música mecânica. Em uma tarde de domingo ou em uma madrugada de terça, as angústias são dissolvidas como lágrimas na chuva, com o passar dos quilômetros sobre o manto negro. A terapia do asfalto. Defendemos o carro como extensão dos nossos corpos, não das nossas conveniências. Essa liberdade incomoda, mas enquanto não for proibido, estaremos aqui, com os nossos carros com alma, que representam a nossa personalidade e os nossos sonhos. Esses barulhinhos de Honda dos anos 90 permanecem no S2000, mesmo essa unidade aqui sendo de 2007. Isso aqui dá uma sensação de estar em casa, cara, de volta aos dias de prelúdio. A partida no S2000 é bem curiosa. Você liga os sistemas elétricos aqui pela chave, pelo comutador, mas o motor de arranque você ativa por uma tecla Engine Start à esquerda do painel. E essa tecla cuida somente do motor de arranque. Se você tentar desligar o carro por ela, vai dar aquele barulho de arranhada quando você tenta forçar o motor de arranque com o carro ainda funcionando. O barulho de partida desse motor é idêntico, caras, ao do meu ex-Prelude, porque esse motor F20C, ele é uma evolução muito evoluída, né? Mas é uma grande evolução do motor do Accord e da família H também, que atendeu tanto o Accord quanto o Prelude. Então, esse ronquinho de marcha lenta em rotações baixas e médias é idêntico ao do Prelude. Muito legal. Pessoal, vamos começar com um giro aqui por Malmö, ou Malmo, bom português, né? Então, onde a gente está agora? A gente está na Praça da Doca, né? Aqui é uma região totalmente portuária. Malmö é uma cidade portuária, mas essa região onde a gente está, inclusive, era uma região industrial e, de fato, foi completamente reurbanizada, né? Então, a gente está falando de um local, e eu estou quase saindo do lado errado, a gente está falando de um local, pessoal, que por muito tempo era uma grande indústria. Aqui também era onde você tinha, por exemplo, a divisão de navios, de construção de navios da Saab. Então é completamente diferente a cara desse bairro onde a gente está agora do que já foi, né? Então esse bairro se chama Västra Hamnen e eu tô ainda aprendendo sueco. Eu não sei se Västra é leste ou se é oeste, mas é alguma dessas direções, é o porto de um desses lados, né? Então mudou completamente a cara do bairro. Na virada do século a gente teve essa transformação para um condomínio residencial bem moderno, né? Não um condomínio, mas uma área residencial bastante moderna, que é o que a gente está vendo agora. Lá no fundo, vocês estão vendo aí um dos grandes cartões postais aí de Malmö, que é o Turning Torso. Esse prédio todo torcido que mistura e tem todo um estudo aerodinâmico, né? Muito legal. E é um prédio que ele mistura condomínios comerciais e residenciais, mas infelizmente, mesmo sendo o cartão postal da cidade, não tem como você subir lá em cima, não tem um restaurante, não tem algo assim voltado para turista, né? Isso eu achei que foi meio que uma pisada de bola. Esse bairro aqui onde eu tô, Västra Hamnen, onde eu tô morando, evidentemente, e a cidade onde a gente está, pessoal, chama Malmö ou Malmö, enfim,
É a terceira maior cidade aqui da Suécia. A gente está falando aqui, pessoal, de grosso modo aí 360 mil habitantes e algo em torno de 330 quilômetros quadrados. É cerca de 30% menor e menos populoso do que Jundiaí, por exemplo. E é a terceira maior cidade da Suécia e a sétima maior cidade nórdica. Então vocês começam a entender por que tem tão pouca gente, né? O pessoal sempre me responde lá nos stories que eu às vezes posto no meu Instagram pessoal, né? No @JulianoBarata. Cara, alguém mora aí nessa cidade? Parece uma cidade fantasma. E realmente, o que a gente está vendo aqui agora é um pleno sábado, fim da manhã, que era para estar lotado. Mas se você for andar ali no cais, que é, inclusive a minha rua tá bem aqui, ó. Eu moro num prédio que está aqui ao lado. Aí todo esse pouquinho de gente se aglomera em alguns locais, né? Então é muito legal. Agora, caras, a arquitetura de Malmö, caras, é uma coisa incrível. É muito, mas muito bonito. Especialmente essa área mais nova do Västra Hamnen. Eu vou dar uma passada bem rápida ali nessa região. E vocês vão ver, o trânsito aqui tem um fluxo completamente diferente. Aqui, pedestre e ciclista tem uma preferência gigantesca, então tem que tomar bastante cuidado. Você brasileiro, acostumado ali a ter a prioridade no trânsito a bordo de um carro, aqui a lógica é bem diferente. Tem várias coisas que são diferentes, mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando sobre como que é o trânsito aqui, né? Então a gente tá passando aqui, né, pelo Turning Torso, sempre um cartão postal, sempre tem ônibus parado aqui e vários turistas tirando foto. E aqui a gente tá, olha, tô vendo ali uma M3 Coupé, hein, caras, é 92, olha que bonito, bem legal. E essa daqui é um dos meus espaços favoritos, caras, é muito, mas muito bonito esse pedaço aqui. É uma arquitetura extremamente moderna, mistura esse riacho artificial que passa aqui pelo meio dessa ponte aqui, enfim, é muito, mas muito bonito mesmo. E aqui vocês estão vendo vários condomínios de prédios residenciais, né? Então é uma região que, esse lado aqui é o lado que eu costumo dar uma corrida de manhã, dar uma esparecida, pensar nos roteiros ainda que eu vou gravar nessa nova fase aqui na Suécia. E é uma paz, é um silêncio, é uma sensação de segurança brutal aqui, pessoal. Isso, cada um preza por uma coisa, mas eu sempre fui um ser metropolitano, sempre morei lá em São Paulo, capital. As coisas vêm piorado bastante, né? Isso para mim é a diferença absurda. O nível de estresse que você está acostumado você já sai naquela programação de guerra e aí de repente você pode tirar essas camadas e aí você descobre que você é uma baita de uma paz, assim. Isso é uma diferença danada, pessoal. Só abrindo aqui, confessando para vocês, né? Mas é muito lindo, pessoal. Esse pedaço aqui realmente é demais. E como que eu vim parar aqui, né? Bom, tudo começou com a minha mulher. Ela trabalha na Thule, né? Aquela empresa sueca que faz, mais conhecida no Brasil pelos racks de teto e aqueles bagageiros de teto super aerodinâmicos. A engenharia realmente é extremamente avançada aí da Thule. E ela já cuidava de vários mercados e aí ela recebeu um convite para um cargo bastante importante e vir aqui para a matriz, né? E aí a gente aceitou e foi assim, just like that. E eu pensei muito, né, sobre o Flatout, o que seria, o que fazer, né? Uma empresa que está ali no Brasil e enfim, como que ia resolver tudo isso. E aí do limão nasce uma limonada, mas é fácil você fazer uma limonada quando você tem belos limões, né? Então a grande questão no final é que agora eu tô aqui na Europa, pessoal. Então vocês já estão a bordo de um tipo de experiência que eu estou compartilhando com vocês que seria impossível no Brasil, para minha condição econômica. Eu sei que tem gente que comprou S2000, trouxe lá via esquema, enfim, de países vizinhos e tudo mais, mas está fora da minha alçada, fora da minha condição, entendeu? E aqui é uma coisa mais viável, né, estando aqui na Europa. Então, além do carro em si, as experiências, né, os museus, os autódromos, a nossa jornada aqui do Flatout nessa nova fase, nessa minha nova fase aqui, tá só começando, pessoal. Nem comecei a gravar, comprei essa câmera que vocês estão
Vocês viram esse material todo da introdução muito recentemente. Estou montando o estúdio lá no nosso apartamento. Então a história, ela tá só começando. E é muito, cara, tá muito legal essa BMW aqui atrás de mim. Ela tá com uns dutos eu consigo ver uns dutos de refrigeração de freio. O carro tá baixo. Isso é outra coisa bem legal. Tem vários autódromos aqui, autódromos pequenos, né, estilo Capoava e tudo mais. Então vai ter muita diversão em pista, muitas experiências. Eu compartilho muita coisa aqui com vocês, caras. E ó, é muito legal, né? Olha, é uma 330 ou 335. Que massa, caras. Para-choque dianteiro me enganou, hein? Mas legal demais. 6 cilindros. Em certa perspectiva, até mais legal. Então vai ter muita coisa, cara. Muita coisa que vai rolar aqui. De produção de conteúdo, de experiências, de todas as coisas que a gente vai fazer aqui juntos nessa nova fase aqui do Flatout. E eu quero até fazer um vídeo e vários vídeos dando rolês noturnos por aqui, trocando uma ideia com vocês. Eu quero explorar novas coisas. No fim, pessoal, quando a vida te dá uma chacoalhada, e às vezes ela dá, é sempre uma oportunidade para você revisitar algumas coisas, sair do seu molde um pouco, sair da sua zona de conforto. Eu comecei minha carreira como fotógrafo, agora estou indo agora nessa jornada como videomaker, né? Produzindo conteúdo em vídeo, editando, captando. Então tudo realmente agora é novo e é muito legal a gente começar essa oportunidade de realmente começar uma coisa nova. E, caras, é algo que tem gente que acaba se assustando, se acaba se retraindo, e às vezes aparece esse tipo de oportunidade ou esse tipo de cenário na vida e acaba muitas vezes se retraindo e ficando preso ali, né, no que conhece, no que está familiarizado. E o semáforo tem uma coisa interessante aqui, né? Ele primeiro fica amarelo, depois ele fica verde. Roncando, sei se está bonito, mas esse carro está queimando um pouquinho de óleo. E eu nunca fui assim, cara. Eu sempre fui o cara que teve interesse, vamos dizer assim, em sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu reconheço também, eu fiquei preso um tempo nela, porque a vida é assim, né? Rotina, correria, contas para pagar, vida de adulto, né? Vida de não herdeiro é assim, né, caras? E se você deixar, muitas vezes essas coisas dominam a sua prioridade, e é bom às vezes a vida dar um chacoalhão. Ó, tá vendo a bike vindo? Isso é uma coisa aqui da Suécia. Ela tá vindo, você tem que ficar sempre atento que ela tem preferência. As bikes nem param. O pessoal, os ciclistas nem olham, pra você ter uma ideia. Então é uma coisa que você precisa ter realmente uma atenção especial quando você está dirigindo, especialmente aqui na Suécia. Na Europa, de forma geral, você já tem que tomar mais cuidado, mas aqui é uma coisa realmente que é muito legal. Você realmente se reprograma aqui, né? E aí, sabendo de tudo isso, vindo para cá, Suécia e tal, Europa, e nova vida e novas possibilidades, evidentemente eu precisava de um carro, né? Não ia poder ficar só dependendo do carro da minha esposa, embora eu tenha escolhido junto com ela um carro bem legal que a gente vai fazer avaliação também, que é uma V60 T6 plug-in hybrid. Um carro sensacional aí, por volta de 350 cavalos. O motor elétrico traciona as rodas traseiras, né? Ele não aciona o tempo inteiro, mas é um carro muito legal, muito confortável. A gente configurou ela todinha, que é o carro corporativo dela. Mas eu precisava ter algo que me representasse aqui. Minha Alfinha não está pronta. Já respondendo a vocês, ela segue em restauração. Ela vai tá lá na mão do Arvid, né? E quando ela ficar pronta, vai lá pro Fernando da Racer, vamos montar toda a mecânica. E aí, quando o carro estiver pronto e todo... Thank you. Isso é muito legal também, pessoal, que é bastante simpático, assim. E aí, quando estiver pronto, ela vem pra cá, mas vai demorar anos ainda, né? E aí eu vendi o Sandero, enfim, eu tinha umas economias, aí eu pensei, eu vou dar esse passo a mais, né? E aí vou pegar um carro aqui pra mim. E aí, por que o S2000, né? Originalmente, pessoal, o carro coerente pra mim seria o Miata ND, que é um carro novo, é um carro extremamente entusiasta, por volta de 185 cavalos, se eu não me engano, menos de 1 tonelada, confiável,
manutenção só ir na concessionária, estou num país novo, não conheço ninguém, não conheço mão de obra, enfim. Seria o mais coerente, eu estava prestes a fazer. Aí apareceu um Miata NC, que é daquela terceira geração que muita gente não gosta, porque ficou um pouquinho mais pesado, né? Ganhou uns 100 quilos e tal. Mas a gente tem uma preparadora britânica chamada BBR, que faz uns baita de uns kits de TBs e preparação aspirada e tudo mais. E aí vai para 230 e poucos cavalos, né? Que é basicamente a potência desse carro aqui. Versão europeia 240 cavalos, né? E eu tava ali tentado, cara, que era um carro assim praticamente novo, tinha lá 20 mil quilômetros, então eu tava tentado realmente a pegar. Mas aí o coração rondeiro bateu um pouco mais forte, né? Porque vem nas possibilidades e vem nas coisas que eu realmente queria fazer, falei, putz. Eu acho que eu vou para um S2000. E pensei em vários carros, na verdade, né? Pensei em vários hot hatches franceses, caras de 205 GTI, os Meganes dessa última safra, né? Também pensei neles. Pensei em Focus RS, pensei em Série 3, E36, E46, Subaru BRZ, Opel Speedster estava lá em cima na minha lista, mas é um carro muito nichado, que praticamente não tem espaço de bagagem, é um carro já mais difícil ainda de entrar que esse aqui, que já não é dos carros mais fáceis. E esse aqui é um carro que precisa atender uma pluralidade de usos bem larga, e aí que a gente vai afinando, né? A bacia ali, né, como se diz, do cara ali atrás do ouro vai reduzindo. Eu queria um carro conversível porque sol esse que você está vendo aqui na Suécia não chega a ser raro, mas existe um grande período do ano que começa por volta de novembro, uma aranha andando aqui, e vai até fevereiro, meados de março, que é muito, mas é muito tempo nublado, muita chuva, um pouco de neve em dezembro e janeiro, e os carros ficam guardados, carros como esses, porque tem sal, né, nas vias e tal, né? E então eu queria, já que vai ter todo esse período obscuro, eu queria algo que pudesse desfrutar o sol quando tivesse. E o carro conversível na Europa faz um baita de um sentido, pessoal, porque aqui o sol não é tão intenso. O pessoal aqui, nossa, tá morrendo quando faz 28 graus, coitados. Eu tô acostumadaço aqui, caras, então eu gosto de um clima mais frio, e esse sol que o pessoal tá morrendo pra gente é nível fácil, né, para o brasileiro típico, né? E imagina para vocês que acompanham a gente, tá no Nordeste, no Norte, aquele calor úmido, vixe, daqui vocês vão dar risada, mas vocês iam passar mal de frio pro outro lado, quando o sol vai embora aqui. Os ventos nórdicos aqui é uma coisa doida, pode estar quente que nem agora, de repente vem uma brisa, cara, gelada, a temperatura cai 7 graus assim no seu corpo de uma vez. O que eu acho uma delícia, mas para quem está acostumado com calor, ou que gosta e prefere calor, não vai curtir isso aí tanto. Vocês conseguem ver como é arborizado aqui também, né? Planejamento urbano de Malmö eu gosto muito. Eu estou realmente bem apaixonado pela cidade e talvez não seja um lugar para todo mundo, né? A Suécia, por exemplo, né? Eu que sou um cara mais recluso, não sou um cara assim muito expansivo, eu me acho bem compatível com o jeito de ser sueco, o pessoal mais low profile e tudo mais. Eu sou até meio espalhafatoso, né, perto do padrão sueco, até do jeito de se vestir e tal. O pessoal realmente aqui vai por uma descrição muito puxada, assim, é o jeito de ser deles mesmo. Mas enfim, voltando para a questão do carro, né?
Pensei em peruas, mas aí a perua, enfim, minha esposa tinha escolhido a V60, né? Então não faria sentido, certo? E aí a gente vai afinando, né? Afinando a escolha e no final eu tava indo pro Miata. Mas aí, pessoal, como eu falei, o coração rondeiro bateu mais forte e aí eu falei, bom, eu vou pro S2000. Só que tem uma questão. S2000 ficou bem caro na Europa, pessoal. Não é um carro que ficou barato, não. É um carro que ganhou status de carro de coleção. E o Honda, como o Toyota e como o Mazda, são carros muito bem resolvidos na parte de engenharia. São carros extremamente robustos e confiáveis. Mas são carros de manutenção cara e carros de produção produções que foram encerradas. Ó, o pessoal parou para bike, eu quase fiz uma besteira aqui. Eu entrei na frente do cara da rotatória aqui, distraído falando com vocês. Aqui o trânsito tem que ficar bem atento. O que eu tô fazendo, na verdade, aqui com vocês nem é muito recomendado. E aí é um carro que ficou bem caro e eu tava nesse dilema, nessa dúvida, né? Falei, bom, será que dá? Vou pegar um S2000 meio sambado, enfim. E aí vai ter toda essa questão de não conhecer mão de obra e tudo mais. E, enfim. E aí no final eu acabei tomando um passo mais arriscado, né? Eu fui fundo na reserva que eu tinha, sequei, quebrei o porquinho mesmo. E aí eu peguei um S2000 realmente em condição impecável. O carro assim, nível nota 9 para um cara chato, assim. O carro tá com 24 mil quilômetros. Eu fui pegar ele na República Tcheca, uma baita de uma aventura. E nisso a gente vai entrar a questão até da área de membros, porque eu vou fazer um vídeo lá na área de membros explicando todo o passo a passo de como que foi, a questão de como comprar um carro em outro país na União Europeia. Então, se você tem interesse, os conteúdos aqui no canal aberto vão continuar, pessoal. Todas essas aventuras de autódromos, tudo isso vai acontecer aqui. Mas tem coisas que eu vou distribuir lá na área de membros que vai ficar só realmente para aquele pessoal. Então você, assim, experiências, alguns bate-papos, algumas coisas que vão ficar mais exclusivas, planos futuros para esse carro, essas coisas assim que podem até mudar, que tem aquela insegurança e mudanças de ideia que todo entusiasta tem, isso vai ficar na área de membros. Então, cara, é uma forma muito legal de você me ajudar a produzir conteúdo aqui. Mas o canal não para aqui, tá? Na área aberta. Então, fica realmente aberto para vocês. Vocês querem estar mais próximo do que eu estou fazendo, do que eu estou planejando, algumas coisas mais assim de bastidores mesmo, assim, como já estão rolando os conteúdos sobre a inspeção veicular, por exemplo, e como que foi o trâmite Você vê que tem gente que faz cagada aqui, né? Essa pessoa queria atravessar aqui, sendo que, nossa, enfim. Até perdi o foco aqui. Então fica bem separado. Você tá vendo aí o QR Code já há um tempo na tela. Você quer fazer parte disso, você vai me ajudar demais. Mas se você, enfim, não tem disposição, não tem recurso, fica tranquilo que o canal vai ter muito conteúdo rolando aqui. Eu tô devendo isso para vocês e agora a gente vai entrar a fundo mesmo, já a partir desse ano, na questão do canal do YouTube, que realmente vai aumentar muito o volume de produções produzidas localmente aqui e seguimos produzindo lá no Brasil também, como vocês já têm visto, né? Agora entrando para vocês na questão de primeiras impressões sobre o Honda S2000. Bom, eu não tenho nem palavras, pessoal. Eu adoro o Civic SI K20, nosso primeiro Civic SI, né? Sedã. Isso aqui, caras, é como se fosse um super Civic SI. A gente vai até 9.000 RPM, 240 cavalos, um câmbio que tem uma precisão absurda, sequinho, curto. Os engates desse câmbio, pessoal, é uma coisa assim... Vocês entendem como esse carro é fluido? Como esse carro se transforma de um Honda Civic de cabelos ao vento para um pequeno diabinho, assim, sabe? Um carro que vai ter aquele espírito de roadster girador da década de 60, sabe?
O que mais que você pode querer como entusiasta, entende? É muito legal, cara, você não tem o que falar. E a precisão do câmbio, a comunicabilidade, a proximidade do trambulador, da alavanca aqui ao volante, a posição de direção, eu daria a nota 8 posição de direção. Precisa descer aqui uns 2 centímetros e existe uma empresa chamada Backyard Garage que faz um suporte, um trilho, fica lá no Japão, que abaixa o banco em uns mais ou menos 2 a 3 centímetros e é exatamente o que você precisa para ter a felicidade aqui completa, sendo um cara mais alto, porque esse carro foi projetado para os japoneses baixinhos, né? Então é um pouco diferente. Mas, e lógico, você não tem muito torque em baixa, né? Ah, meus amigos, é muito legal. E tem um detalhe, esse carro tá 100% original. Esse ronco de admissão, isso aí vai mudar muito ainda, pessoal. Com tudo que eu estou planejando fazer para esse carro, não vai ser projetaço, vai ser uma coisa assim na medida, porque o carro tem que atender a uma série de funções. Aliás, a posição dos pedais também para ponta-taco aqui é perfeito, cara. É um carro, olha, não tem o que falar. A posição de direção recuada, você sente as mudanças dinâmicas e de fato, talvez o único ponto assim que seja algo que eu não seja tão fã é que ele usa uma caixa de direção de assistência elétrica, mas a assistência dela é muito reduzida mesmo, então é uma caixa firme, você sente a vibração do asfalto aqui na palma da mão. Então, embora seja uma caixa de uma era preliminar, o propósito desse carro ainda era de você ter uma experiência purista. Ele vai sim ter uma experiência um pouco mais filtrada de feedback em relação ao limite de aderência, em relação à caixa hidráulica dessa época, mas é muito melhor que a caixa de direção elétrica de qualquer carro de produção mais normal, assim, entendeu? Porque realmente o foco aqui foi oferecer uma experiência mais purista, mas introduzindo essas modernidades, né, de um sistema elétrico. Não sou tão fã, esse é o único pecado. Por sinal, carro antigo, porque isso aqui tem 20 e alguns anos, é isso? 17, vai fazer 20 anos, vai. Daqui a 2 anos faz 20 anos. Carro antigo sempre tem coisa para fazer, né, cara? Então mesmo esse carro, que é o filé do filé, é um carro que ele tá com alguma questão de, como se diz, de isolamento elétrico ali, né, de aterramento. Então de vez em quando a caixa de direção ela desativa. E eu sei que é aterramento porque é completamente intermitente. Você bate o capô, ele abre e fecha o capô e às vezes ele resolve. Então é alguma coisa mais relacionada a aterramento. Mas enfim, faz parte, tem que resolver isso. E é o tipo de coisa que faz parte de você ter um carro mais antigo. O VTEC abre a 6.000 RPM. 6.000 RPM, caras. É quando os carros estão desistindo e entrando no Redline. Esse carro aqui está entrando no seu VTEC para esticar até 9.000. É uma maravilha, cara. Eu não tenho palavras para, a não ser me derreter em elogios para um carro que a Honda criou esse presente maravilhoso para si. E, caras, e por esse motivo, inclusive, eu equipei esse carro com um jogo de Continental Premium Contact 6, porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo, pessoal. Esse carro, ele tem essa ideia, esse conceito de ser um carro entusiasta, esportivo, mas para você usar muito ele também. Então o Premium Contact está na medida ali, né? Não é um carro de track day. Quando for andar só em pista mesmo, talvez eu tenha um segundo jogo de roda com um jogo de semi-slick, mas o Premium ele segura a onda na pista, né? Você tem que cuidar, lógico, de temperatura de superfície, porque não é um composto ar compound, então você tem que ter uma certa moderação na quantidade de voltas, né, em relação à tocada que você vai exercer. Mas é um pneu que eu gosto muito justamente por esse equilíbrio, né, entre você ter o conforto, a segurança, a possibilidade de você ter um pneu que você possa confiar em chuva pesada e que vai oferecer uma aderência muito grande. Então vamos dar mais uma esticada, vai.
Eu adoro esse carro, cara. Eu não tenho o que dizer. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Caso você queira ter acesso a vídeos exclusivos de bastidores, incluindo os meus projetos como a Alfa GT-AM e o S2000, considere ser um membro do canal apontando a câmera do seu celular para o QR Code da tela e acessando o link. Mais do que os conteúdos, você irá me ajudar enormemente a produzir mais por aqui. O seu apoio é fundamental.